Oi, pessoal! A gente já aprendeu a calcular o total de permutações quando todos os elementos são distintos, certo? Agora, o que a gente faz, como a gente faz para calcular o total de permutações quando um ou mais elementos se repetem? Vamos tentar responder a seguinte pergunta. Quantos são os anagramas da palavra amar? Vocês devem se lembrar que a gente já calculou o total de anagramas da palavra amor. Amor é uma palavra que tem 4 letras distintas, a permutação de 4 elementos é 4 fatorial, dá 24. E agora, a palavra amar, que tem 2 letras As. Eu listei aqui todos os anagramas possíveis da palavra amar e o resultado é 12 anagramas. Então, por que essa quantidade? É pelo fato de ter elementos repetidos, né? Então, apesar de ter 4 letras e talvez a gente esperar que o resultado fosse 24, como a gente tem 2 letras iguais, acabou caindo para metade da quantidade, que é 12 anagramas distintos. E aí, como é que a gente faz para calcular quando os elementos são distintos? Vamos pensar, vamos ver quais são os anagramas dessa palavra arara. Olha só, arara tem 5 letras. Se fossem 5 letras distintas, seria permutação de 5 elementos, 5 fatorial, que dá 120. Mas aqui eu listei todos os anagramas possíveis da palavra arara e resultou em 10 anagramas, menos do que os anagramas da palavra amar, que tem 4 letras. E aí, como a gente chega nesse resultado dessa? A gente vai ter que listar toda vez? Vamos pensar assim, se a gente pudesse diferenciar os As e os Rs, tornando todas as letras distintas, a gente veria, por exemplo, diferenciando um R sendo roxo e o outro sendo verde. A gente teria a mesma palavra formada trocando esses 2 elementos. Então, o que acontece é que se acaba contando 2 vezes uma única palavra. Isso diferenciando os R's. E se a gente diferenciar os As? Então, aqui eu diferenciei os 3 As da palavra arara e o total de anagramas possíveis, se os As forem diferentes, é 6. Né? São 3 elementos, 3 fatorial dá 6. Para cada uma dessas 6 palavras, eu poderia trocar os R's. Né? Então, eu teria 6 vezes 2, eu teria um total de 12 anagramas, supostamente diferentes, né? Porque a gente diferenciou as letras, mas que na verdade representam um único anagrama, que é a palavra arara. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa descontar aqueles elementos que a gente contou mais de uma vez. A gente fez o cálculo a gente fez a análise para a palavra arara. Para cada um dos outros anagramas, para cada um dos outros 10 anagramas, eu conseguiria, diferenciando as letras, 12 diferentes, né? Então, vejam que a gente vai ter que descontar. Então, seria 5 fatorial, a permutação de 5 elementos, mas a cada 12 que eu contei, eu deveria ter contado apenas um. Então, eu vou dividir por 12. 5 fatorial é 120, dividido por 12, dá um total de 10 anagramas diferentes. Bom, e como é que a gente vai generalizar isso?
Quando a gente tem a permutação de n elementos, sendo que alfa, beta e gama é a quantidade de cada elemento repetido, o resultado vai ser, então, n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes até gama fatorial. Então, eu sempre vou ter que dividir pelo total de permutações daquele elemento repetido. Vamos praticar um pouquinho? Resolvendo os exercícios que tem a seguir.